Olá, boa noite, tudo bem? Agora, 19h05 pontualmente, começando mais uma live. Eu me chamo Fernando Rank e eu ajudo pessoas a reconectarem com a sua essência. E o assunto da live de hoje vai ser como aprender a lidar com as emoções. Então, emoções aqui, a gente fala de uma forma geral, né, dos sentimentos, das emoções, né, a gente denominou dessa maneira para ficar mais fácil da gente conversar e falar sobre isso. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira parte da live, eu vou procurar definir um pouquinho mais o que são as emoções, como é que elas funcionam, como é que elas afetam, como é que elas atuam no nosso organismo, no nosso sistema, tanto no nosso sistema emocional, nosso sistema mental, nosso sistema físico, né? Como nas nossas relações, no meio onde a gente interage com as outras pessoas. Então, para a gente entender melhor o que são as emoções, né? O que é esse, o que é essa coisa, essa energia, esse algo que mexe com a gente de uma forma que, na maioria das vezes, a gente não tem consciência, não tem domínio, a gente não tem uma, um controle, digamos assim, sobre isso, né? As emoções, existem várias definições em várias linhas de estudo, né? Da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, né? E da filosofia, enfim. Cada linha, ela traz conceitos, né? Diferentes. Porém, eu vou procurar trazer um conceito mais holístico, mais abrangente, mais integral de que é a minha percepção sobre o que são as emoções, né? Então, se a gente observar no nosso próprio corpo, no nosso próprio organismo, quando uma emoção se faz presente, seja ela classificada como positiva ou negativa, né? Boa ou ruim, aquelas que nos agradam e aquelas que nos desagradam, né? Cada uma dessas emoções sentidas por nós, vivenciadas, experienciadas, elas causam um certo, uma certa modificação química no nosso organismo, no nosso corpo, né? E por que isso acontece, né? Cada tipo de emoção, né, ela libera uma determinada substância no nosso cérebro, na nossa corrente sanguínea. O nosso cérebro manda, né, essa substância para o nosso corpo, para a nossa corrente sanguínea, e isso altera a nossa fisiologia e a forma como a gente vai lidar, como a gente vai agir, como vai reagir, né? Então, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o nosso cérebro, ele libera adrenalina, endorfina, enfim, uma série de substâncias, né? Que dependendo de cada emoção que você estiver sentindo, isso vai ou impulsionar o teu corpo, o teu sistema para entrar em ação e encarar determinada situação que tá causando um conflito, uma ameaça à vida, ou, em outra ocasião, ele vai fazer com que você se recolha, ou fuja, ou tenha energia para correr, né? Então, se a gente observar as emoções em nós humanos, elas são muito semelhantes, muito parecidas com as emoções dos animais. Não tem muita distinção, né? Se um animal ele está acuado, ele está com medo, o sistema dele libera essas reações químicas, né? E ele tem esse ímpeto de fugir, né? Ou avançar, ou ir contra o agressor, né?
E nós, humanos, não é diferente. A gente tem esse mesmo sistema, os mamíferos, né, de ter essa relação da emoção com a parte química do nosso cérebro que vai atuar no nosso organismo. O que que acontece, né? A diferença dos humanos para os animais. Os humanos, nós, né, a gente tem memórias. Então, na maioria das vezes, essas emoções, elas ficam guardadas, elas ficam armazenadas nas nossas memórias. E aqui, quando eu falo em memórias, quando eu me refiro a memórias, eu não estou falando só das memórias a nível mental, a nível do intelecto. Existem as memórias celulares, as memórias mais profundas, mais enraizadas, que ficam mais no nível mais enraizado do nosso sistema. Então, por que que isso acontece, né? Esse sistema, ele registra essas memórias, ele guarda essas experiências, né, que os nossos antepassados já tiveram e tal, para preservar a própria vida, para que a gente sobreviva a uma determinada ameaça, né? Antigamente, a gente tinha que correr de bichos predadores, ou, sei lá, um perigo de fogo, a gente tinha numa floresta, a gente tinha que correr, uma enchente, uma enxurrada, enfim, uma série de causas naturais que a nossa memória, né, o nosso sistema, né, ele traz isso aí até hoje, né, e para preservar a espécie. Só que muitas vezes essas memórias elas são ativadas, elas são trazidas à tona, só que a gente não sabe muito bem lidar com elas, porque a gente não treinou, a gente não foi treinado, né? Então a gente traz esses impulsos, essas reações instintivas, essas reações animais que são da nossa natureza para preservar a nossa espécie. E E isso é algo que muitas vezes é incontrolável, né? Isso é uma coisa que libera uma química no teu cérebro, aquela química vai para a tua corrente sanguínea, e quando vê, você já está no estado de alerta, de ação, de luta ou fuga, né? Vou dar um exemplo aqui bem prático, né? Você está no trânsito, dirigindo tranquilamente, né, com a tua família, né? E de repente, por uma razão A ou B, alguém vem e corta a tua frente e você tem que frear ou você se envolve num acidente, né? Você bate no carro, o carro bate em você, enfim, algo inesperado, algo que vai estar colocando em risco a tua vida e a vida dos teus familiares, né? Aquele acontecimento dispara essas químicas que eu comentei, né, agora há pouco, no teu cérebro, na tua corrente sanguínea, no teu organismo, e aquilo transforma as tuas emoções, né, no instinto de, sei lá, de raiva, de ódio, de ira, né, contra o agressor, né, que foi essa pessoa que pode ter causado o acidente, e você desce do carro num estado incontrolável muitas vezes, né? Você desce do carro querendo avançar no pescoço daquela pessoa. E, mas é claro, isso vai além do racional, vai além do nosso intelecto, né? Isso é uma coisa química, né? É como você tomar álcool, você tomar uma garrafa de álcool, duas, e não querer sentir, não querer ficar embriagado, né? Essas químicas, elas têm acesso ao nosso comportamento, né? E essas químicas do cérebro da mesma forma. Então, é algo que a gente não consegue deixar de sentir determinada emoção, determinado sentimento, determinada química, né, que corre no nosso corpo,
Mas a gente consegue treinar para definir, para decidir o que a gente vai fazer com isso, né? Com esse gatilho, com essa reação, né? Então, nesse exemplo do trânsito ali, né? Ou em qualquer outro exemplo que nos tire da nossa homeostase, do nosso estado de equilíbrio, a gente pode exercitar, por exemplo, a fazer algumas respirações, né? Antes de ir lá e reagir a algo, a gente pode, né, criar esse hábito de treinar, de condicionar o nosso cérebro, a nossa mente, para que a gente pare por alguns segundos, tome respirações longas, né, profundas, e isso fisiologicamente ajuda o organismo a diluir essas químicas que estão correndo no nosso sistema sanguíneo, porque a respiração, ela vai, né, interferir ali na tua frequência cardíaca, ela vai abaixar, né, a tua pressão arterial, enfim, ela vai fazer uma, um contrabalanço no equilíbrio nesse sistema que está ali, né, cheio dessa endorfina, dessa adrenalina. Então a respiração ela vai te acalmando, né, ela vai te colocando no estado onde você vai conseguir raciocinar a partir da ação que você vai tomar dali para frente, né? Então esse é um dos gatilhos mentais que a gente pode usar para ter uma forma de lidar melhor com essas emoções, né? Tendo em vista esse, essa alteração do nosso sistema bioquímico, né? Através dessas substâncias largadas pelo nosso cérebro na nossa corrente sanguínea. Dito tudo isso, outra definição, não digo outra, mas uma definição diferente para falar das emoções, e aí eu falo talvez de emoções um pouco menos físicas, como essas que eu citei agora, né? Como raiva, como essas reações de luta ou fuga, né? Mas de emoções talvez um pouco mais sutis, né? Que vão alterar o nosso estado de forma mais sutil. Então, essas emoções, né? Como vamos citar exemplos, né? Como alegria, euforia, tristeza, ansiedade, enfim, algumas dessas emoções que a gente pode observar elas como se fossem frequências vibracionais no nosso corpo, no nosso organismo. Então, à medida que você vai tomando conhecimento, vai percebendo determinada emoção que se faz presente no teu corpo, na tua mente, né, no teu sistema, você começa a identificar, opa, estou sentindo determinada emoção. E elas podem sim ser classificadas como positivas, negativas ou neutras, isso a nível didático, né? Porque elas são vibrações, elas são imensuráveis, assim, né? Não tem como você classificar, estou sentindo a emoção negativa número 1, emoção positiva número 10. Não, isso é uma forma, né, que os sistemas, né, de estudo criaram para que a gente rotule, coloque palavras atrás de uma emoção para definir elas e tornar elas mais compreensíveis, né? Mas como definir uma emoção, como rotular uma emoção através de palavras, né? As palavras, elas são limitadas, elas conversam em outra linguagem, né? Não tem como a gente definir uma emoção através de uma palavra, né? Um exemplo aqui, bem prático, né?
Quando a gente escreve um texto ali no WhatsApp, por exemplo, né? A gente está ali toda hora, todo dia, fala com um, fala com o outro, tá, tá, tá. Se ali, naquele texto, você colocou uma palavra que talvez não tenha sido bem interpretada pelo receptor, pela outra pessoa, e ela lê aquele texto e ela vê assim, nossa, mas ele falou isso, 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 isso. De repente, a emoção que você quis botar naquele texto não foi interpretada pela outra pessoa, porque as palavras elas não têm emoção. As palavras elas conversam aqui, ó, no sistema racional, no nível intelectual, né? Então você pode escrever um texto, né, falando, colocando palavras de emoção, mas é diferente, por exemplo, de você falar com essa pessoa, de você, por exemplo, ver um filme que tem música, que tem imagem, ali você consegue sentir o timbre da voz da pessoa, com emoção, falando mais com o coração, sabe? Né? Como eu estou fazendo agora, tentando trazer emoção para isso aqui. Veja que as minhas expressões faciais se mudam, os meus gestos, a minha voz, ela está mais pegada, mais aprofundada, né? Então, isso é emoção, entende? Nota a diferença de eu falar assim, isto é emoção, eu estou falando aqui com vocês, estou falando um monte de palavras, mas elas não estão querendo transmitir emoção nenhuma, porque eu estou falando numa linearidade, né? Então é isso, às vezes a gente tenta definir uma emoção através de palavras, de textos, mas a gente não consegue transmitir essa emoção, porque é isso, as emoções elas são energias, são frequências, né, vibracionais, então a gente sente as emoções, né? E não sei se vocês já ouviram falar naquela expressão, isso me deu um nó na garganta, ou isso me deu um aperto no peito, ou um frio na barriga, né? Então, esses três pontos que a gente tem no nosso sistema, no nosso organismo, né? Cada um tem a ver com determinada emoção, né? O nó na garganta é quando a gente está assim, engasgado, querendo falar algo, mas a gente está travado aqui, né? O aperto no peito geralmente está relacionado com uma mágoa, uma angústia, uma tristeza, né? Ou aquele frio na barriga, né? Tô ansioso, tô com medo, tô com frio na barriga, não sei o que vai acontecer, né? Então, cada emoção, ela vai atuando em pontos diferentes do nosso corpo, né? E eu citei apenas três, existem diversos outros, né? E com isso a gente vai começando a conversar com essas emoções, né? O nosso sistema racional, o nosso intelecto, ele começa a conversar com o nosso corpo, percebendo o que que a gente está sentindo, que emoção que está vindo à tona, que emoção que está se mostrando, que vibração, que frequência, onde que eu estou sentindo isso, né? É muito interessante quando a gente faz alguns trabalhos de, de acessar determinadas emoções, né? Que, que o terapeuta, o psicólogo, enfim, ele pergunta aonde você está sentindo determinada emoção? Qual parte do teu corpo está sentindo determinada emoção, né? Traz o foco da tua atenção para essa região, para essa área que tu está sentindo e respira com ela, né? Porque de novo, a respiração ela traz esse alívio, traz essa fluidez, traz essa dissolução muitas vezes dessa energia que está ali armazenada, né, no teu corpo físico, no nosso corpo físico, né? Então, esse trabalho da gente lidar com as emoções, da gente não deixar que elas nos dominem e a gente
conseguir ter um domínio sobre elas, né? O primeiro ponto, o primeiro aspecto que eu vejo é identificar o que tu está sentindo, né? Aonde você está sentindo, né? Se é bom, se é ruim, se é desagradável. Tenta enxergar e dar um nome para essa sensação, para essa emoção, né? Ah, tô angustiado, tô agitado, tô preocupado, tô sentindo medo, tô sentindo vergonha, tô sentindo asco, nojo, né? Ou alegria, euforia, paixão, tesão, tô excitado. Enfim, tenta perceber o que que você sente, né? Tenta perceber em que frequência vibracional o teu corpo está vibrando, né? Que emoção que tá vindo à tona, que está aflorando aí dentro, né? Então esse é o primeiro passo, né? A gente conectar, né? Aqui com aqui, né? A mente, o intelecto com a emoção, com o centro das emoções, o que que a gente está sentindo de fato, né? Esse é o primeiro passo para a gente conseguir lidar, né? Lidar com essas emoções, né? E outro aspecto interessante, né? Que eu queria abordar um pouco mais, que eu comentei ali no início da live, que tem a ver com as memórias, né? Que nós humanos, nós mamíferos, nós temos essas memórias, né? Emocionais. E os animais não. Então, não sei se vocês já perceberam, se vocês já lidaram com um animal, um gato, um cachorro, esses animais que a gente convive mais de perto, né? Então, às vezes o animal vai ali e faz alguma coisa, e você dá um corretivo, e você dá uma bronca, dá um xingamento e tal, e esse animal, ele sente, ele percebe, né, que você tá ali, tá corrigindo ele, enfim, e você percebe que ele se acua, ele fica assustado, fica às vezes com medo, né? E ele sai, vai pro cantinho dele e tal. Só que passado alguns momentos, eu não sei precisar exatamente quantos minutos, né? Daqui a pouco ele já esquece do que aconteceu, principalmente os cachorros, né? E ele vem ali e te lambe, te abraça e tal, como se nada tivesse acontecido, né? Por que acontece isso? O sistema dele recebeu aquilo ali, aquela descarga, né? Aquela química no organismo dele, e com o passar do tempo, com a frequência cardíaca, com a circulação sanguínea, aquela substância já se diluiu, né? E ok, ele voltou para o estado dele normal. Nós humanos, a gente acontece determinada coisa, né? E a gente guarda aquilo ali na memória, a gente guarda aquilo ali nas nossas lembranças. E muitas vezes a gente passa ruminando alguma coisa, alguma situação, um conflito, um atrito com uma pessoa por meses, anos, décadas, de uma coisa que aconteceu lá atrás, né? Uma situação, ou, enfim, seja lá o que for, né? Uma experiência lá que não foi muito positiva, uma experiência traumática, a gente traz isso por muito tempo, né? E enquanto a gente não olhar para isso, enquanto a gente não ressignifica aquilo que nos causou esse trauma, essa emoção, a gente vai viver com isso, né? Claro, não tão intensamente, mas se tiver um gatilho, algo que faça você se relembrar daquilo, aquilo vem à tona novamente, né? Vou dar um exemplo assim, né? Muito claro, que acontece muito, né? Com todos nós, né?
quando a gente é criança, até ali por volta dos 7, 8 anos, que a gente ainda não desenvolveu completamente o nosso intelecto, né? Que a gente consiga discernir, né, a questão das emoções e ter um filtro, uma peneira. Praticamente tudo que acontece a nível emocional com a criança, seja uma briga com os pais, seja um acidente, um incidente, a mordida de um cachorro, enfim, algo que deixou um certo trauma ali naquela criança, isso fica nessas memórias e vem até a idade adulta. Muitas vezes não se manifesta, mas a gente observa pessoas com fobia de aranhas, com medo de cachorro, com aversão a grito, a determinado cheiro, a determinado perfume, que talvez tenha sido relacionado com alguma coisa lá do passado da infância. E aí, quando você chega na idade adulta e você desperta, você dispara um gatilho, uma âncora mental que vai acessar essas memórias lá da infância, aquilo ali se transforma em algo muito potente, algo que vai além do racional, né? Por exemplo, essas fobias, esses medos que a gente vê pessoas adultas tendo, né? Que você fala, né? Por exemplo, mas uma aranhinha desse tamanho, né? Ela é insignificante, ela não vai te fazer mal. Mas para essa pessoa que talvez lá na infância passou por um trauma, né? Com uma aranha, enfim, ela superdimensiona isso. Isso tem uma potência dentro dela que é incontrolável, né? Isso está além do racional, né? Porque dispara esse gatilho da memória, dispara a química, né, do cérebro, como eu falei lá no início da live, e essa substância química ela entra de novo em ação no organismo. Então é como se a gente estivesse revivendo aquela situação lá da infância, né? Então você pode ter 30, 50, 80 anos, não importa. Se você não resolveu esse trauma, essa questão que você viveu lá na infância, e com 80 anos você dispara um gatilho, uma âncora da tua memória, isso vem à tona. É como se fosse no dia de hoje, como se fosse agora, está acontecendo, né? Porque a emoção, ela não distingue tempo, né? A emoção é isso, é essa energia, essa frequência que é acionada no nosso corpo através das substâncias químicas do nosso cérebro, né? Então, quem comanda isso são as memórias, né? A memória vai lá e adiciona uma substância química, né? Isso se torna presente, se torna real no momento presente, né? Então, é muito interessante, né, a gente entender um pouco como que funciona o nosso sistema, né? O sistema da nossa mente, do nosso cérebro, das nossas memórias, das nossas emoções, né? E a gente conseguindo entender, compreender isso de uma forma mais intelectual, mais da razão, fica mais fácil da gente identificar e ir se trabalhando nessas questões traumáticas, nessas memórias, nessas emoções que muitas vezes nos tiram do nosso controle, né? Ok. Eu falei agora há pouco, né, que as emoções, elas não estão limitadas ao nosso intelecto, à nossa razão, né? Elas extrapolam, elas vão muito além da nossa razão. E agora eu vou entrar aqui no porquê que a meditação, que é a ferramenta
que eu vim trazer, que eu vim compartilhar com vocês hoje, né? Por que que a meditação, ela auxilia a nós lidarmos com as emoções, sejam elas quais forem, né? Sejam fobias, memórias, janelas killer, né? Como você queira chamar, né? Por que que a meditação ela funciona, né? Por que que ela consegue nos ajudar, né? Nos trazer para esse estado de calma, de presença, de lucidez e não nos deixar sermos tomados pelas emoções, por essas químicas, né, no nosso cérebro. Muito bem. Quando a gente começa a praticar a meditação de uma forma um pouco mais regular, mais consistente, né, a gente vai como treinando o nosso cérebro, treinando a nossa mente, para que a gente tenha uma clareza. Eu vou falar de uma forma bem didática para a gente compreender, para a gente entender. Então, a gente vai treinando a nossa mente, o nosso cérebro, para que a gente consiga observar, para que a gente consiga perceber melhor, de forma mais nítida, de forma mais clara, essas emoções que estão vindo à tona, que estão se manifestando no nosso organismo, né? É diferente de quando a gente não pratica nada, não medita, não exercita nada disso, a emoção vem, né? Esse gatilho da memória vem e isso nos toma, né, de assalto, isso nos controla, isso nos desestabiliza, né? Simplesmente entra na nossa corrente sanguínea, a gente não sabe o porquê, o que está acontecendo, e isso nos desestabiliza. Agora, diferentemente, quando a gente medita, quando a gente pratica a meditação de uma forma de autoobservação, de estar percebendo o que está se passando internamente, né? Seja na nossa mente, as nossas memórias ou as nossas reações emocionais, a gente começa a agir de uma forma mais equilibrada, vamos dizer assim, né? A gente não age mais por aquele impulso, por aquela reatividade no modo automático, no piloto automático, mas a gente age a partir de uma decisão que a gente consegue tomar antes dessa emoção tomar conta de nós, né? Não é que ela não tome conta, biologicamente falando, a emoção toma, a corrente sanguínea é inundada, a gente sente essa descarga energética de adrenalina, de endorfina, dessas emoções tomando conta, mas a gente tem como se fosse um delay ali, né? Um gap, um espacinho, né? Onde a gente consegue se dar conta do que está acontecendo, né? Opa, ativei determinada emoção. Opa, meu cérebro liberou determinada substância química. Opa, meu coração está acelerado. Eu tô com adrenalina, eu tô com endorfina, meu corpo ele tá alterado biologicamente, né? E aí, quando você medita, você desenvolve essa capacidade de ter um discernimento do que você vai fazer entre você se dar conta de que o teu organismo está alterado e você entrar numa ação, você tem esse espaço que você decide o que você vai fazer com aquilo, né? Você consegue respirar por alguns milésimos de segundo e você consegue, né, se controlar, digamos assim. Você consegue ter um controle, você consegue
liderar essas emoções, né? Claro que não é fácil, não é simples, não é da noite para o dia, né? Que você medita algumas vezes e acontece uma coisa e você vai, né? Você não vai, de repente, colocar os pés pelas mãos, mas a mente ela é treinável, a mente ela pode ser treinada, né? Você pode exercitando isso e aí você fica menos reativo, né? É um processo, né? Você vai gerenciando as tuas emoções, né? Gerenciando as tuas ações, o que que você vai fazer com aquilo ali, né? Então, em outras palavras, a meditação ela nos traz para esse estado de presença, né? Esse estado de consciência do momento presente, do aqui e agora, né? Onde você deixa de estar visitando as memórias do passado, das lembranças, e você traz o seu foco, a sua atenção, a sua presença por aqui agora, por que está acontecendo. Você não se deixa ser invadido, ser assaltado pelas suas memórias, pelas suas lembranças, mas você se conecta com o presente, né? Que é a vida acontecendo de fato aqui e agora. Por outro lado, você também não foca a tua atenção para o futuro. Você não começa a se preocupar com, com questões que podem vir a acontecer, né? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Quanto tempo a gente vai ficar nesse estado, né, de recolhimento social? É, será que eu vou pegar determinada coisa, né? E se, né? Deve vir aquela frase, e se acontecer, e se, nananana. Então, a mente, ela tende a estar ou no passado, relembrando histórias, ou preocupada lá com o futuro, né? Pensando no que pode acontecer, no e se, né? Projetando, né, a nossa atenção lá para o futuro. E isso também causa essas emoções, também causa essa, esse descontentamento aqui interno, né? Porque a gente não está presente. A gente saiu do nosso centro, do momento presente, e a nossa mente ela está viajando, né? Numa memória do, do passado ou projetada lá para o futuro, lá para algo que a gente não sabe como, quando e se vai acontecer, né? Então, é um desgaste de energia, uma perda de tempo, né? Você ficar projetando a tua mente para o futuro, tentando imaginar o que poderá acontecer. Olha quanta energia a gente perde com isso, né? Se a gente somar ao longo de um dia, de um mês, de um ano, de uma década, quanto tempo a gente fica imaginando o que pode acontecer no futuro, ou lembrando das memórias do passado, né? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma entrevista de trabalho, uma entrevista de emprego, né? A gente não tem nem ideia do que vai acontecer, de quem que vai nos entrevistar, o que a pessoa vai perguntar, mas a mente ela já está lá na salinha do entrevistador com milhões de preocupações. Será que isso? E se eu falar isso? E se eu falar aquilo? E como é que vai ser? Então, a energia que a gente gasta com essas preocupações futuras, né, muitas vezes nos impede de estar centrado, de estar presente, de estar inteiro no aqui e agora, né, de estar conectado, né, com uma emoção, né, de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, né, que isso vai
te trazendo uma calma mental também, né? Então, isso vai alinhando, vai equilibrando o nosso sistema todo, né? Se a gente vai praticando esse hábito de estar realmente, de estar totalmente no momento presente, né? Você traz toda a sua atenção, você traz toda a sua vivacidade, toda a tua energia, teu foco, tua concentração para o aqui e agora, para o momento presente, né? Livre de distrações, livre de preocupações, livre de memórias, de lembranças, né? E aí que perceba, né? Não é que a gente não deva se recordar, se lembrar, que agora eu vou esquecer tudo que passou. Não, não é isso. A gente pode sim lembrar de coisas que podem nos auxiliar a seguir o trajeto, a seguir o caminho que a gente quer. Mas trazer à tona, trazer para nossa memória lembranças que nos bloqueiam, nos limitam, nos trazem medo, que mexem na nossa bioquímica, nos travando, não é interessante fazer isso, né? Então a gente consegue, né, através da prática da meditação, a gente consegue discernir o que a gente quer puxar nesses arquivos, nessas memórias, nessas lembranças, que vai me ajudar, que vai me potencializar, né? E da mesma forma sobre o futuro, né? Não é que agora, então eu não vou mais pensar no futuro, não vou fazer um planejamento, não vou desenhar o que eu quero, né? Traçar metas, traçar objetivos. Não é nada disso. A gente pode e deve fazer esse tipo de coisa, né? Mas veja, uma coisa é você se preocupar com algo que talvez nem aconteça ou que vai acontecer de forma diferente do que você planejar o que você gostaria que acontecesse. Então, você quer fazer um planejamento, você pega um papel, uma caneta e você escreve. Você tira daqui, você coloca no papel, você materializa o que você quer, esses planos, esses, esses objetivos, e você coloca aqui. E aí você libera a sua mente de ficar se preocupando com o que pode vir, o que pode não vir no futuro, né? Então, essa é uma das chaves, né? De lidar com as emoções, de estar atento no momento presente, né? É de exercitar esse estado de presença, né? E a meditação a, nos auxilia a exercitar isso, a estar a cada momento, a cada instante, a cada pensamento, a estar no aqui e agora, a estar 100% presente, livre de distrações, livres de passado, de futuro, né? E, e outra questão que eu queria trazer é a não identificação, né? E foi exatamente isso que eu falei agora, não identificação nem com passado nem com futuro, e, e uma não identificação com os fatos, com os acontecimentos, com as pessoas, né? Enfim, com qualquer coisa que venha ao nosso sistema, né? Através da visão, da audição, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ele funciona muito por associações, né? De conhecido a conhecido. E quando a gente se identifica com algo, né? Vou dar um exemplo aqui, né? O que a gente está vivenciando hoje no mundo. A gente liga a televisão, liga o rádio, internet, e a gente só vê determinada notícia, né? E a nossa mente, o nosso cérebro, ele tende a se identificar com isso, ele tende a entrar nessa sintonia, nessa frequência, né? E é claro, a gente tende a entrar nessa mesma frequência, nessa mesma sintonia, né? Que todos estamos
presenciando a nível global, né? Que é de medo, de insegurança, de instabilidade, de ansiedade, de não saber o que vai acontecer, né? E veja, não é o extremo, né? Não é que a gente vá se anular. Ah, Fernando, então eu vou me anular do mundo, não vou mais saber de nada e vou viver no meu mundinho. Não, não é isso. Mas é você perceber o que você está absorvendo, o que você está captando, né, desse mundo externo, dessas informações que chegam. E, de novo, veja, isso pode me ajudar, isso pode me auxiliar, né, a lidar com as minhas emoções, a lidar com as minhas tarefas diárias, a fazer o que eu tenho que fazer, ou não? Isso está me baixando a minha frequência vibracional, isso está me preocupando, está me causando medo, ansiedade, etc, etc, etc. Então, opa, eu não preciso me conectar com isso, eu não preciso me sintonizar com isso, né? Eu posso me sintonizar com outro tipo de informação, outro tipo de conhecimento, né? Por exemplo, o que as pessoas estão fazendo de bom, o que está rolando, o que está acontecendo no planeta, né? Existem bilhões de pessoas fazendo o bem, fazendo ações, fazendo coisas benéficas, né? Para melhorar essa situação global que a gente está vivendo hoje. Então, se sintoniza com isso, né? Traz ali a tua identificação com algo positivo, né? E aí, é claro, as tuas emoções, elas vão também se transformar em coisas boas, coisas positivas, você eleva a sua frequência vibracional, né? E isso são decisões, isso são escolhas, né? Que a gente pode fazer a cada instante, a cada minuto, né? Muito bem, a gente está quase aqui no finalzinho da nossa live e a gente tem uns 8 minutos. Muito bem, eu vou convidar vocês então para fazer uma breve prática, né, para a gente vivenciar um pouquinho tudo isso do que foi falado aqui a nível intelectual, mas que a gente consiga sentir um pouquinho, né? Então, convido vocês a encontrar uma posição, uma postura confortável, né? Deixa teus pés no chão, bem firmes, bem estáveis. Acha uma posição confortável para teus braços, as mãos, seja repousando sobre o corpo, sobre o braço da cadeira. Fecha por alguns instantes os teus olhos e toma algumas respirações longas e profundas, procurando sentir esse relaxamento do teu corpo físico, procurando sentir esse desacelerar da tua frequência cardíaca, da tua pressão arterial, procurando repousar teu cérebro, tua mente, desacelerando teus pensamentos, trazendo toda a tua atenção e todo o foco para o momento presente, para o aqui e agora, para esse exercício, para onde você está, para o que você está fazendo agora. Então perceba se a tua mente vagar para o passado ou para o futuro, através de alguma lembrança passada, ou através de algum pensamento, alguma distração do que você vai fazer depois. Traz de novo a tua atenção para o presente. Traz a tua atenção para essa âncora da respiração.
Busca exercitar o teu cérebro, tua mente, o teu corpo, toda a tua energia, todo o teu sistema, para que ele se encontre presente, se encontre pleno no aqui, no agora, livre de qualquer distração, livre de qualquer emoção que possa surgir. E à medida que você vai exercitando esses estados, de manter a tua mente, o teu foco, manter toda a tua energia, manter toda a tua presença no momento presente, no aqui e agora, à medida que você vai exercitando isso, cada dia da tua vida, cada momento que você lembre, faça esse breve exercício. Não precisa ser por muito tempo, não precisa fechar os olhos, sentar para meditar. Basta que você recorde, você se lembre de estar presente, de se reconectar com esse aqui e agora, através da tua respiração. E quanto mais você exercita, mais você treina a tua mente para estar presente, para estar consciente do aqui, do agora, menos você se distrai com lembranças, memórias, preocupações, emoções, seja lá o que surja na tua mente. Aos poucos o estado de presença, o estado de lucidez vai dando espaço, vai aumentando esses períodos na tua vida e você vai tendo uma vida mais plena, mais presente, mais tranquila, livre de preocupações, estresse, de ansiedades. Esse é um estado natural da nossa consciência. Esse é o estado natural de nós sermos humanos. Nós não somos fazeres humanos. Nós viemos aqui para ser. E o fazer é uma consequência do ser. Então, antes de tudo, antes de mais nada, conecte com o ser, conecte com você, com a sua essência, que está muito além da mente, muito além das ações, muito além dos pensamentos, das memórias. Existe um ser
existe uma vida que habita todos nós. E essa vida, essa consciência, ela está muito além dos pensamentos ou das emoções. Essa vida, essa consciência, ela é algo imutável. Ela não se afeta por emoções, sentimentos, acontecimentos. Essa consciência simplesmente é. E bem lentamente, cada um no seu tempo, convido a tomar algumas respirações mais longas, mais profundas, permitindo que os teus olhos se abram, permitindo retornar ao mundo da ação, mas através de uma percepção mais ampla, mais aguçada da realidade, mais atento, mais desperto à tua essência. E eu queria me despedir da live de hoje, deixando um convite para a próxima live que vai acontecer nesta quinta-feira, próximo dia 8 de outubro, às 19 horas. Então, se fez sentido para você, convida outras pessoas, compareça e gratidão por participar. Grande abraço, uma boa noite. Nos vemos na próxima live. Até mais.